graças a Deus, graças ao bom Deus pela vida desses profissionais arqueólogos que têm a difícil tarefa de identificar um campo, um sítio arqueológico, deduzir onde possivelmente pode haver algum material histórico relevante a ser analisado, né? A escavação é a atividade principal de campo dos arqueólogos, né? Que cuidadosamente remove documentos, vestígios, revelando detalhe, né? De como as pessoas viviam, de como interagiam no passado e tudo mais. Então, esses caras estão de parabéns, porque é através deles que a gente consegue saber como viviam a sociedade, os povos passados, e essas descobertas acabam, muitas delas, corroborando certas coisas que a Bíblia, que é o livro sagrado, até então tido por muitos como lenda, como fábulas, acabam atestando a veracidade da Bíblia, da palavra de Deus. Então, muito trabalho aí de escavação, de pesquisa, de vestígio, de datação, acaba por contribuir muito, demais, para validar aí, né, os textos bíblicos. Glória a Deus pela vida aí dos arqueólogos. E agora a gente vai mostrar essa descoberta dessa pedra, que na verdade foi uma pedra descoberta por volta do ano de 1993, 1994, mas ela é do século 8 a.C., mais ou menos 800, 850, antes da Era Comum, antes de Cristo, né? Bom, vamos lá. A história que nós vamos tratar hoje, ela se encontra no livro de 2 Reis, capítulos 8 e 9, que trata da história de dois reis, Jeorão e Acasias. Um é rei do norte, o outro um é rei de Judá, o outro é rei de Israel. Um é do norte, o outro é do sul, né? E juntando os fragmentos dessa inscrição, desse objeto que nós vamos apresentar aqui, essa reconstrução aí fragmentada ficaria mais ou menos essa passagem aí, não é? E que remete exatamente aos capítulos do livro que eu mencionei agora, né? Então, você tem aí um objeto extra-bíblico, né, encontrado fora da Bíblia, que remete exatamente à passagem contida nos textos bíblicos. Então, algo sensacional, comprovando aí a veracidade da história bíblica, né, e a assertividade aí dos acontecimentos. E realmente é algo assim marcante. Pessoal, então aqui você pode ver nessa imagem aí o objeto encontrado pela arqueologia, pelo arqueólogo Abraham Biran. E talvez você pode pensar, uma pedra, o que uma pedra tem de importante? Ela tem muita importância, essa pedra. Ela é uma pedra que tem uma inscrição nela, ela tem uns escritos. Talvez você ainda não consiga ver, mas eu vou te mostrar, vou tentar aproximar a imagem aqui, e você vai poder visualizar com maior clareza essa inscrição, que é um aramaico antigo. Então você tem uma escrita que tem uma palavra, tem uma expressão que é encontrada também nos textos bíblicos. A expressão que ali é encontrada é casa de Davi. Casa de Davi. Não sei se você está conseguindo ver aí, na parte aí inferior, na terceira linha de baixo para cima, aquela expressão ali, ó, aquelas letras ali. São mais ou menos 6 letras. Significa casa de Davi. Então, uma boa parte disso daí que deu para fazer a tradução significa: eu, Jeroboão, matei, filho da casa de Acabe, rei de Israel, matei Acasias, filho de Jeorão, na casa de Davi. Da casa de Davi. Então, você tem aí, eu, repetindo, matei Jeorão, filho de Acabe, rei de Israel, e eu matei Acasias, filho de Jeorão, da casa de Davi. Olha aí, gente. Essa expressão, casa de Davi, é muito importante para a história, porque até então se achava que casa de Davi, o reinado de Davi, era algo fábula, lenda, simbólico. E agora nós temos aí um respaldo extra-bíblico, e não somente isso, de um inimigo de Israel, atestando para você ver que Deus tem um propósito até na derrota. Quem diria que anos depois, uma derrota, agora, nos tempos modernos, valida o texto bíblico, não é? Então, confirma a existência histórica da casa de Davi como uma dinastia, né, real de Judá. E é uma evidência arqueológica independente. Vou botar outra foto aqui para tentar enxergar melhor. Se você consegue tentar enxergar melhor, se você consegue ver Beit David, olha aí, Beit David, casa de Davi. É uma evidência arqueológica independente, fora da Bíblia, né? E ela se relaciona com os eventos lá de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 8, capítulo 9 também, onde os reis Jeorão de Israel e Acasias, rei de Judá, são mortos, né? Então, olha aí, elementos fora da Bíblia, achados importantíssimos que atestam a veracidade das histórias bíblicas, que é real, que não é fantasia, não é fábula, né? E aí você pode ver a inscrição mais detalhada. Onde se encontram esses fragmentos?
a estrela de Dan, que é chamada essa pedra. Estela porque significa a pedra erguida, pedra alçada, estela de Dan, ou estela de Tel Dan, ou Tel Dan. Né? Eles estão expostos hoje no Museu de Israel, em Jerusalém, né? E é considerado uma prova sólida de que Davi foi mais do que uma lenda, como muitos tentaram supor que fosse, né? E que a sua dinastia era reconhecida pelos inimigos, inclusive os inimigos de Israel. Né? E essa pedra data mais ou menos de dois séculos, né, após a morte de Davi. É um marco na arqueologia bíblica e reforça essa historicidade aí de eventos do Antigo Testamento. Vamos aos comentários, às citações de especialistas, de arqueólogos importantes, né, que eles disseram a respeito dessa descoberta, porque poucas descobertas arqueológicas bíblicas modernas causaram tanto entusiasmo, né, quanto a inscrição de Tel Dan. Né? E esse cara aí que você está vendo aí é o Abraham Brigham, e ele é quem estava à frente dessa escavação, quem estava dirigindo, né, é um arqueólogo israelense, e ele aí que levou os louros dessa descoberta. E ele disse o seguinte: esta inscrição muda tudo o que se dizia sobre Davi. Não é mais possível afirmar que ele seja uma figura lendária. A casa de Davi existiu e foi reconhecida por seus inimigos. Ainda em seu livro aí, What Did the Biblical Writers Know? And When Did They... Eu não estou conseguindo ler aqui bem, mas é um livro de arqueologia em que o Dr. William G. Dever, em 2001, afirmou nessa literatura aí o seguinte: a estela de Dan é a primeira evidência arqueológica sólida de que o rei Davi foi uma figura histórica. A referência à casa de Davi praticamente silencia os céticos. Mais um, agora Kenneth Kitten. A estela de Dan comprova que Davi não era uma criação literária do pós-exílio. A menção à sua dinastia por inimigos estrangeiros no século IX é prova incontestável de sua realidade histórica. E para fechar aí, eu poderia trazer muitas outras afirmações aí contundentes dessa comunidade aí de arqueólogos, mas vamos nos ater a essas que já são bem importantes. Herschel Shanks, editor da Biblical Archaeology Review. A estela de Dan é uma das descobertas mais dramáticas do século para a arqueologia bíblica. Pela primeira vez, temos uma inscrição antiga mencionando explicitamente a casa de Davi. Bom, o vídeo vai chegando ao final e eu quero destacar que eu usei o termo atestar a palavra, mas isso é mais para aqueles que não creem. Para nós que somos crentes em Jesus Cristo, a palavra é verdadeira, ela já é testada, afirmada e suficiente para nós, não é? E eu gostaria que você que está vendo esse vídeo lesse essa palavra, porque a cada dia ela vem se tornando mais real e se cumprindo, porque a Bíblia também é um livro profético, né? Eu tenho certeza que daqui a algum tempo mais coisas irão surgir e dar ainda mais razão à palavra de Deus. Em outros vídeos, vou mostrar para vocês aí outras descobertas e outras coincidências, né, aí que estão alinhadas com a palavra de Deus, e você decide se é só uma coincidência ou se é a palavra de Deus se cumprindo. Que Deus abençoe, deixe um comentário aí, alguma dúvida, ou até sugestão aí de algum assunto a ser tratado. Um grande beijo nele, que é fiel e digno de toda honra e de todo louvor.